Direto do canal Chupa Essa Manga, aqui estou eu, professor Jean, e a partir de agora faremos a revisão, agora é do segundo ano do ensino médio noturno. Você já sabe que aqui é o Colégio Juvenal de Carvalho. Então pronto, sem mais delongas, vamos aqui para o conteúdo programático dessa última prova. Graças a Deus, está chegando as férias, meu Jesus Cristo, da chaga do Canidé, meu Deus do céu. Então, se garante logo nessa prova, vai-se embora, não quero nem ver a cara de vocês mais. Então vamos lá. Então, o conteúdo programático inclui a matéria da primeira prova parcial, aquela que foi pesquisada na sala de aula, que o assunto era a independência das 13 colônias americanas, que é o surgimento do atual Estados Unidos da América. E o inédito, a Revolução Industrial. Então, muito fácil. Eu vou começar pela Revolução Industrial e dar algumas pinceladas, já que você tem a prova. Tudo bem? Então, pronto. Vamos aqui destacar aqui algumas coisas importantes. Uma coisa de suma importância é a Revolução Industrial, tá certo? Ela surgiu na Inglaterra, então a Inglaterra é o país pioneiro da Revolução Industrial e graças a algumas causas importantes, e a gente destacou, eu anotei até na lousa, você lembra? Eles possuíam um governo liberal, eles possuíam mão de obra barata. Ah, peraí. Esqueci uma coisa, você já sabe que a passação de carro que você acabou de ouvir aí, ônibus passando e gritando Satanás, mas você presta atenção em mim, viu? Para não chupar uma manguinha, ó aqui, ó, uma manguinha verde. Chupa essa manga verde aí pra tu ver, ó. Vai comendo. Então pronto, voltando. Então, entre as causas do pioneirismo britânico estão, peraí, pioneirismo britânico, já não era o setor mesmo da Revolução Industrial? Setor têxtil. Então a indústria têxtil, a tecelagem, meu Deus, matéria-prima para a tecelagem, algodão, meu filho, algodão, tá certo? Ou então a lã, o algodão, tá certo? É o basicão, é o algodão. Então indústria têxtil, e entre as causas estão justamente governo liberal, mão de obra barata, matéria-prima barata, mercado consumidor, isso aqui é o basicão. E entre as características dessa revolução industrial estão a substituição da manufatura pela indústria. Olha só, peraí, manufatura? Lembra que eu coloquei na lousa que existem 3 tipos de indústrias? Na ordem, o artesanato, a manufatura que eu acabei de destacar, porque vai chegar a maquinofatura, que é a indústria convencional que nós conhecemos, a máquina de ferro. Então é a substituição da manufatura pela maquinofatura ou pela indústria. A invenção da ferramenta como máquina, então a maquinoferramenta. E claro, a progressiva divisão do trabalho. E a essa progressão, essa divisão progressiva do trabalho, você não pode esquecer que a atividade industrial, ela não depende do conhecimento de todo o processo. Se eu divido, eu não preciso saber o que é que o outro vai fazer. Tudo bem? Então, e por isso que independe do conhecimento de todo o processo por parte do operário. Tá certo? Então, cada um realiza a sua parte. O nome disso é divisão do trabalho. Tá certo? E claro que entre as características da Revolução Industrial, eu não posso esquecer também, tá certo, que houve a questão da própria disciplina fabril. No filminho, Tempos Modernos, do Chaplin, ele coloca logo a primeira imagem está de fundo logo, e os créditos do filme já passando. Ele já coloca o relógio. Então o relógio acabou se tornando disciplinador do homem na fábrica, para trazer a disciplina na fábrica. Assim como na Idade Média o sino, as badaladas do sino das igrejas disciplinavam o tempo humano, na fábrica é o relógio. Chupa essa manga, tá certo? Vai comendo aí, presta atenção. E aí, gente, outra coisa importante também que a gente pode destacar é justamente os movimentos de contestação que passaram a surgir por conta das péssimas condições de trabalho. Você lembra que, olha, mulher trabalhava, mas não recebia igual ao homem, crianças trabalhando também nas fábricas, olha só. Então começa um movimento de destruição das máquinas. Isso se dá, tá certo, justamente essa manifestação, ela está relacionada a um cara chamado Ned Luddhagen. Daí o nome Movimento
ludista, tá certo? O famoso movimento ludista. E aí, em homenagem ao nome dele, que ele quebrou a máquina para chamar a atenção do patrão, tá certo? Porque criou-se esse estereótipo também, eu não posso esquecer disso, porque imagina só, as grandes fábricas passaram a se concentrar nas grandes cidades. Então, e aí o aumento populacional foi muito grande. Então, deu origem a graves problemas de urbanização na Inglaterra. Então, como por exemplo, a proliferação de cortiços, a famosa proliferação de cortiços. E aí, meu amigo, não teve outra. E aí, claro, entra uma característica importante também, uma grande consequência para isso também, que a gente pode destacar em relação à Revolução Industrial, é a criação desse estereótipo de burguesia industrial e operariado. Tá certo? Então, a consolidação do próprio capitalismo, ela se dá pela criação de dois novos grupos. A burguesia industrial, que é o patrão, o dono da fábrica, o dono dos meios de produção, e o operariado, que é aquele que vende a sua força de trabalho em troca de pagamento. Então, a Revolução Industrial, ela favoreceu o desenvolvimento do capitalismo. De que modelo? Se eu perguntasse para você, qual é o modelo do capitalismo desenvolvido a partir da industrialização? É o capitalismo industrial. Tá certo? Então, o capitalismo industrial vai produzir para o comércio. Beleza? Tranquilo? Olha, tem uma coisa interessante que a gente poderia destacar, é o seguinte, que como independe, o operário independe de saber o que é que o outro vai realizar em relação à divisão do trabalho, a gente chama também isso de trabalho em série, tá certo? O que é trabalho em série? É você repetir aquela mesma atividade, que é uma cena muito importante que tem no filme Tempos Modernos. Tem uma hora lá que o Chaplin tá lá só assim, acochando 2 parafusos, e o outro tá lá fazendo outra coisa, ó. E ele lá acochando os parafusos, é um trabalho em série. Então a série dele é aquela, repetir aquela mesma coisa. Aí desenvolvemos a famosa memória de trabalho, tá certo? A memória funcional, a memória de trabalho, de tanto repetir aquela atividade, tá certo? Uma memória de trabalho, beleza? Tá certo? Olha, os 100 primeiros anos da Revolução Industrial, um século, a população mundial, ela estava voltada em cerca de 600 milhões e ela pulou para 1,2 bilhão de habitantes. Esse grande aumento se deu às melhorias ocorridas na agricultura e na própria medicina, tá certo? Tranquilo? E claro, o que foi mesmo na verdade a Revolução Industrial? Foi um conjunto de profundas mudanças, tá certo? No modo de viver, e se relacionou e começou a produzir grandes mercadorias, tá certo? Daí a ideia do próprio mercado consumidor, tranquilo? Agora eu vou dar umas pinceladazinhas rapidinho aqui sobre a independência dos Estados Unidos, das 13 colônias. Então, você sabe que o território das 13 colônias era dividido basicamente entre colônias do norte e colônias do sul, como nós falamos, lembra? Colônias do norte, colônias do sul. Você sabendo o norte, você sabe o sul, que o sul é o oposto. Uma dica, no sul tinha trabalho escravo? Sim. E no norte, trabalho assalariado. O mercado no norte, interno. O mercado no sul, externo. Tá certo? Já, e aí como é que começa a desabrochar essa necessidade por uma independência? Depois da famosa Guerra dos 7 Anos. Porque depois da Guerra dos 7 Anos, vencida pela Inglaterra com a ajuda dos colonos ingleses da América do Norte contra a França, a Inglaterra resolveu cobrar o esforço da guerra aos seus colonos, aumentando seus impostos e criando uma série de impostos abusivos, como a lei do chá, tá certo? Como a lei do açúcar, como a lei do selo. Então, isso acabou se tornando para os colonos, como eles passaram até a classificar essas leis como leis intoleráveis, porque foi a alternativa que a Inglaterra encontrou para ter um maior controle sobre as 13 colônias. Você tem ideia, as 13 colônias só pagavam 1/3 dos impostos, agora tinham que pagar todos os impostos, tá certo? Então, criando esses impostos absurdos, eles queriam aumentar sua receita, a arrecadação tributária, para saldar os cofres em relação aos 7 anos de guerra, ok? Então, só que isso não vai ficar tão barato assim, tá certo? Porque, olha, vem a famosa Declaração de Independência dos Estados Unidos, Benjamin Franklin, né? E é interessante que
eles começam a pregar a questão de uma unidade territorial e começam a usar como mediador Deus, né? Eles colocam tudo isso embutido dentro da sua declaração de independência, que tem toda uma inspiração filosófica iluminista. Alá, qual é o filósofo? Fala para mim, como é o nome do filósofo que mais o Benjamin Franklin, Thomas Jefferson se inspirou? Vou deixar essa manga para você chupar, viu? Tá bom? Tranquilo? Então, essas leis eram muito absurdas. Por exemplo, a lei do selo, meu amigo, a lei do selo, é melhor chupar uma manga verde dessa. Porque, para recuperar a própria economia no século XVIII, a Inglaterra aprovou algumas dessas absurdas leis, como a lei do selo. Tá certo? Então, essa cobrava uma taxa sobre os diferentes documentos comerciais, jornais, livros, anúncios, entre outros. Então, essa era a famosa lei do selo. Beleza? Galera, no mais, a matéria é só essa, tá facinho demais, ó. Anota aí os pontos-chave, os pontos importantes dessa revisão. E no mais, chupa essa aqui não, essa aqui tá verde, tá bom? Acreditar num sonho é viver e educar. A vida abre as portas para um mundo bem melhor. Aprender todos os dias com amor e alegria, com fé e harmonia, abraçamos o futuro, crescendo e ensinando.